Olá, seres humanos que gostam de literatura, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros. Estou no cenário aqui com livros e mais livros e é sobre isso o vídeo de hoje. Então, se você já gosta de literatura, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve se você for novo aqui no canal e vamos falar de livro. Tá, nesse vídeo, como vocês viram no título, eu acho que vai ter isso no título, eu vou falar sobre só 3 livros que eu já li. Tem livros que eu tô lendo nesse momento, então, tipo, eu não quero falar sobre eles agora, porque eu não tenho total embasamento pra poder falar deles, então eu vou falar sobre livros que eu já li. E o primeiro que eu vou começar é esse daqui, Gritos no Silêncio, de Angela Marsons. Ele é um livro de suspense misturado com investigação criminal, então ele é muito bom pra quem gosta de um terrorzinho ou de criminalística, investigação, essas coisas assim. A protagonista é a Kim Stone e ela é a policial que investiga os crimes que estão acontecendo pela cidade que ela mora. E o livro ele é em terceira pessoa. Ele fala sobre no caso ele conta sobre as personagens do livro. A autora, no caso, ela conta pelo ponto de vista dela o que está acontecendo e não é por um dos personagens que estão no livro. Os capítulos eles têm diálogo, tem tipo assim, tem capítulo que tem mais diálogo e tem capítulo que tem mais descrições, sabe? Tipo, da história que tá acontecendo. Tipo assim, ó, aqui ó, por exemplo, não vai dar pra vocês verem direito, mas aqui ó, tem bastante diálogo aqui nessa parte, aí tem descrição do que tá acontecendo, aqui mais descrição, aqui tem diálogo, aí mais descrição na página quase inteira, quando chega aqui já tem mais diálogo, entendeu? Tipo, é meio como se fosse um livro prosa, só que com descrições, entendeu? Ele é um livro muito bom. Eu li esse livro, tipo, muito rapidinho. E é um livro que ele tudo nele é importante, sabe? Ele é um livro cheio de plot twist. Então, se você gosta de história que contraria o que você sabe, por exemplo, ele lhe dá informações e depois ele vai subvertendo aquelas situações do que seria o comum de ver numa trama, sabe? Ele não é um livro que é tudo bonitinho daquele jeito que geralmente a gente espera que seja dos filmes clássicos e comuns, sabe? Toda hora tem uma subversão do que tá acontecendo, ou um plot twist que você não esperava. É por isso que eu gosto tanto desse livro e resolvi falar sobre ele aqui nesse vídeo. E eu quero ler o prólogo pra vocês. O prólogo se passa em 2004 e ele começa assim: 5 figuras formavam um pentagrama ao redor de um buraco recentemente coberto. Os únicos que sabiam que era uma cova. Cavar a terra congelada debaixo das camadas de neve e gelo tinha sido como tentar talhar na pedra, mas eles se revezavam, todos eles. Um buraco do tamanho de um adulto teria demorado mais tempo. A pá tinha passado de mão em mão. Alguns hesitaram, vacilaram, outros estavam mais confiantes. Mas ninguém se opôs, ninguém disse nada. Todos tinham conhecimento daquela vida inocente que havia sido tirada, mas o pacto estava feito. O segredo deles seria enterrado. 5 cabeças inclinaram-se na direção da terra, visualizando o corpo debaixo do solo que já brilhava por causa da camada de gelo fresco. Quando os primeiros flocos de neve polvilharam a superfície da cova, um arrepio atravessou o grupo. As 5 figuras se dispersaram e suas pegadas deixaram o formato de uma estrela na neve fresca e quebradiça. Estava feito. Daí, com esse prólogo, que já dá pra tirar várias informações daqui, por exemplo, que eles enterraram e mataram provavelmente uma criança, porque ele fala um buraco de um tamanho de um adulto seria mais complicado, né, alguma coisa assim. Teria demorado mais tempo, ele fala. Então, já dá pra tirar daí que era uma criança, que ela foi morta por algum pacto, alguma coisa assim. Então, o livro inteiro se desenvolve mais ou menos sobre esse crime que aconteceu em 2004, depois que passa do prólogo, ele tem um salto temporal para o presente, onde você está lendo assim. E a Kim Stone, que é a protagonista, ela tem que investigar um crime que aconteceu no passado para poder entender o que está acontecendo no presente, sabe? Aí ela vai ter que ir atrás de muita coisa que aconteceu nesse local, que tem acontecido esse crime, e investigar coisa pra caramba pra poder chegar a uma conclusão. E mesmo assim tem muita subversão, muito plot twist, igual eu falei pra vocês. Então tá aqui minha recomendação. Ah, e leiam tudo que tem na capa, tá? Tipo, até essas coisinhas aqui sobre o autor, porque é muito importante pro livro também. Eu nunca tinha visto o livro assim, mas eu falo, isso é importante, ler tudo que tem nele. Vocês vão entender se vocês lerem o porquê. Então, aqui, Gritos no Silêncio, Angela Marsons.
E o próximo livro que eu vou falar é O Conto da Aia, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Mas no vídeo que eu fiz aqui no canal, eu falo mais sobre a história e a vida da autora do livro, que é a Margaret Atwood. Eu não sei como eu pensei em esquecer o nome dela, mas é a Margaret Atwood. E eu falo mais sobre a vida dela do que sobre o livro, eu acho, naquele vídeo. Então eu resolvi trazer ele nesse vídeo também, porque ele é um livro que eu gosto muito e foi muito bom ter lido ele. Então, para começar, ele é um livro em primeira pessoa. A protagonista, ela fala sobre o ponto de vista dela, sabe? Ela sempre tá... Todas as cenas são do ponto de vista dela, o que pode ser que canse um pouco quem gosta de uma diversidade maior. Por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo que tem aqui. Inclusive eu tô lendo, vou fazer vídeo sobre os livros quando eu terminar, que ainda não acabou, né? Vai lançar mais, ainda bem. Então, tipo, eu vou fazer isso, assim que sair o próximo eu já atualizo vocês também. Então, tipo, as Crônicas de Gelo e Fogo, eles se passam do ponto de vista de vários personagens do livro. E o Conto da Aia, ele se passa só pelo ponto de vista da protagonista, June. Então, pode ser que se torne um pouco cansativo em algum momento estar tanto tempo na mente de uma pessoa só, sabe? Tipo, em livros que tem ponto de vista de outros personagens, você sempre tá em locais diferentes, em vidas diferentes. Mas esse livro aqui também, ele vai e volta muito no tempo. Por exemplo, ele vai no presente e volta, e tem muitos flashbacks, porque esse livro, ele se passa meio que num regime ditatorial, no que era os Estados Unidos antes do que aconteceu. E meio que ele não te dá muita informação sobre como aconteceu tudo de cara, sabe? Ele vai soltando aos pouquinhos. A protagonista vai lembrando de coisas que aconteceram até chegar no estado do que tá no momento que a gente tá lendo o livro, no regime que ela tá vivendo. Então, pra você, se você não viu nada, porque tem série, se você não viu nada sobre a série, você entra no livro meio que sem entender muita coisa, sabe, do que tá acontecendo. Quando eu descobri a série, eu assisti só um episódio, e daí eu descobri que tinha livro, e eu fiz, não, então não vou ver a série, eu vou ler o livro primeiro. Aí terminou que eu li o livro e ainda não vi a série. Aí eu não sabia muito do que tinha acontecido, e eu vi só o primeiro episódio. O primeiro episódio parece muito com os primeiros capítulos do livro, é bem fiel à história mesmo. E daí, tipo, se você... O que ele prende muito nesse livro é que, pra você descobrir como chegou ao estado que tá em Gilead, que é o nome da sociedade, você tem que ler mais e mais, porque ela vai lembrando de coisas, vai tendo flashbacks em vários capítulos, e isso lhe leva a juntar pecinhas pra descobrir a história, sabe? A autora não te dá tudo de mão beijada. Você tem que ler aos pouquinhos pra conectar tudo, e daí descobrir o que aconteceu pra chegar àquele ponto. E também aquela ansiedade de saber o que é que vai acontecer com a protagonista, sabe? Porque ela vive num regime ditatorial, que ela tá inserida numa casta, que ela é uma aia, no caso, né? E ela tem que servir sobre um papel que não era comum antes na nossa sociedade que a gente vive. Tipo, ela é meio que uma, entre aspas, várias aspas, uma escrava, sabe? É bom de ver, mas também dá raiva um pouco ao mesmo tempo, porque a gente sabe que isso pode ser que em qualquer lugar possa acontecer isso hoje em dia, sim. E isso que é legal do livro. Ele é um livro distópico. Distópico. Enfim, ele é um livro distópico e é por isso que é bom lê-lo, porque você sai da sua realidade, vai para outra realidade que mesmo que seja triste, é muito ruim, tipo um regime ditatorial. É legal de ler porque você quer, como eu disse, você quer descobrir o que vai acontecer e você quer ver o final e você fica naquela ansiedade de ver mais coisas e de descobrir como é que as coisas chegaram àquele ponto. E isso é muito esperto da autora, porque ela não solta tudo de uma vez, ela lhe prende nisso, de lhe dar pouquinhas informações pra você ir juntando as pecinhas, sabe? E a protagonista, ela é uma protagonista muito humana, tipo, muito humana. Ela não é aquela coisa, tipo, 100% perfeita ou 100% imperfeita, sabe? Ela tem nuances, sabe? Ela é vários tons de cinza. Então, tipo, dá pra você se conectar muito com ela, porque você vê uma pessoa de verdade ali, sabe, no que a autora escreveu. Então isso lhe cativa muito de você ler a história dela. E eu vou ler agora o prólogo pra vocês verem como que o livro começa. Tá, não é bem um prólogo, mas é o que tem no começo, antes do primeiro capítulo. São capítulos da Bíblia. Eu vou ler pra vocês.
Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó sobre Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus que te pediu o fruto de teu ventre? E ela lhe disse: Eis aqui a minha serva, Bilha. Entra nela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu, assim, receba filhos por ela. Então, essa citação da Bíblia é o que o regime de Gilead... eu esqueci de citar aqui o regime de Gilead. Um galo, que legal. Eu esqueci de dizer que o regime de Gilead é um regime armado de fé, sabe? Tipo, ele é baseado numa fé extremista que leva tudo da Bíblia ao pé da letra. Então, eles pegam vários trechinhos da Bíblia e interpretam do jeito que eles querem para manipular as pessoas, sabe? Então, uma aia é basicamente a serva das pessoas da elite de Gilead, que não podem ter filhos ou, por privilégio, pode querer gerar uma filha numa aia. Então, tipo, o papel da aia, que no caso é nossa protagonista, é reproduzir igual esse trecho da Bíblia, tipo, uma serva, entendeu? Daí a gente começa o livro sem saber nada e vai descobrindo aos pouquinhos, e isso que torna a história tão maravilhosa. E por isso que eu recomendo esse livro aqui pra vocês. E o próximo livro que eu vou falar aqui pra vocês, o próximo e último, na verdade é uma trilogia. Na verdade agora viraram 4 livros que lançou, mas eu ainda não li porque eu não sabia que tinha lançado. E se chama Dragões de Éter, vou deixar aí na tela pra vocês. Do Rafael Dracon, finalmente um homem, porque esse vídeo aqui só tinha mulheres. Que é bom, muito bom, inclusive leiam autoras femininas, autoras, óbvio que vai ser escritoras, leiam mulheres. Porque tem gente que lê poucas mulheres, elas são pouco consumidas em livros. Então apoiem as minas. Dragões de Éter, de Rafael Dracon, que é um brasileiro, inclusive. Ele foi contratado, inclusive, pela Netflix para escrever roteiros de série. É um livro muito bom, eu não sei nem por onde começar. Eu li os 3 primeiros e falta eu ler o 4 porque lançou não faz tanto tempo assim, eu não sabia. E eu vou comprar... E eu vou comprar pra falar sobre ele depois, se vocês quiserem um outro vídeo falando de mais livros. E eu não tenho ele aqui porque meu amigo que me prestou na época da escola pra ler. Então, tipo, eu não tenho acesso a eles nesse momento porque tá na casa do meu amigo lá. E eu não tenho certeza se ele era em terceira pessoa ou se era em primeira pessoa, mas eu acho que era em terceira pessoa. E ele pega vários personagens de contos, de videogame, de várias outras mídias, sei lá, tipo mídias, sabe? Tipo, tem conto, tem personagem de filme, tem personagem de jogos, que ele pega e reescreve a história inteira e coloca eles no mundo de Dragões de Éter, que é o nome da quadrilogia, não sei como é que chama. E tipo, por exemplo, tem o João e a Maria, tem a Branca de Neve e os pais dela, tem os príncipes Branford. Eles botam bruxas, tem piratas também, por exemplo, o Gancho, Capitão Gancho. Tem o Peter Pan, sendo que tem vários personagens que a gente já conhece, sendo que totalmente reinterpretados e aplicados de uma forma totalmente diferente no mundo de Dragões de Éter, sabe? Não é igual Once Upon a Time, que ele pega, tipo, meio que pega a história e meio que mostra pra gente, só que de um jeito meio subvertido. Sendo que tem muita da essência, sabe? Ele pega meio que o que é o conto e a história em geral e reescreve, dando explicações de coisas. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Ele explica porque o nome dela é Chapeuzinho Vermelho e não é só porque ela usava um capuz vermelho, como no conto original e Once Upon a Time, sabe? Tipo, que só é vermelho o capuz. Eu sei que Once Upon a Time, ele dá uma explicação pro capuz, mas eu, inclusive, eu gosto muito de Once Upon a Time, sendo que é diferente, sabe? É isso que eu tô tentando dizer. Eles são livros bem grandes e eles são muito bons de ler, porque tudo que o autor diz é muito bem amarrado, sabe? Ele não solta uma vírgula sem ser necessária para no futuro ser usado, sabe? Tipo, se ele fala de qualquer coisa em algum prólogo ou em alguma parte do livro, provavelmente aquilo ali vai ser usado no futuro para alguma a parte da história, para ser mais bem amarrado, sabe? O que eu acho muito bom em livro, em filme, em série, qualquer coisa assim, porque deixa a história ainda mais legal, porque você, tipo, lembra daquilo que aconteceu, você faz, tipo,
ah, aquilo lá, é tipo, isso é muito bom porque dá um entusiasmo na leitura, sabe? E ele se passa pelo ponto de vista de vários personagens, sabe? Ele conta, ele vai para vários núcleos diferentes e isso torna muito legal de ler, fica mais dinâmica a leitura, porque você nunca tá num convívio, entre aspas, num convívio só, você sempre tá mudando de local e de aventura e de personagens. É um livro que tem guerra, tem amor, ele tem, infelizmente, estupros da guerra. E é um livro muito legal de se ler. Tipo, é muito bom. Eu acho. Eu chorei nos 3 livros. Em várias partes de alegria, eu chorei de tristeza. E tipo, eu não choro na vida real com problemas meus, mas eu choro em livro, em série, em filme. E esses livros me fizeram chorar do início ao fim. Tipo, o primeiro livro, nas últimas frases do livro, tipo, não é nem do capítulo. É meio que. Eu não sei como é que se fala. Não, tipo um prólogo, sabe, de livro. É, ele não tem muito a ver com o desenrolar da história, mas ele tem a ver com o livro, muito do que aconteceu no livro. Daí, tipo, eu terminei de ler o primeiro livro nessa parte, chorando, tipo, as lágrimas descendo assim. E é por isso que eu gosto de Dragões de Éter, porque são livros realmente apaixonantes, sabe? É uma coisa que você tem vontade de devorar os livros, porque é muito bom, de verdade, muito bom de ler. Ele faz você se reapaixonar por personagens que você já provavelmente conhecia, de vários e vários filmes, com uma visão totalmente diferente sobre eles. Não é aquela mesma visão que a gente tem dos filmes, tipo da Disney, por exemplo. Ele pega e reinventa os personagens. E isso que é genial em Dragões de Éter, sabe? Fica aqui a minha recomendação de mais uma quadrilogia pra vocês. Então, gente, basicamente o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo não dar nenhum spoiler nesse vídeo, porque eu detesto spoiler, eu acho que vocês também detestam. E se você gostou de algum desses livros, vai lá, procura pra ler e diz depois aqui o que você achou. Ou então vai lá no meu Instagram e conversa comigo sobre os livros, porque eu responderei vocês totalmente. Vai estar aqui embaixo o meu Insta. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu sei que eu falei pra caramba. Dá joinha. Se você for novo por aqui, se inscreve. Compartilha com algum amigo que gosta de literatura. Comenta. E tchau, tchau.